Oi, é o Isa. E hoje eu vou falar sobre o iceberg de uma franquia de jogos que é bem injustiçada, mas tem uma fanbase fiel, inclusive eu faço parte. Silent Hill. Se você não sabe o que é um iceberg, pode ficar tranquilo. Um iceberg nada mais é do que uma imagem que classifica curiosidades, teorias e segredos dos jogos em camadas da profundidade. O que isso significa em prática? Que quanto mais conhecida for a coisa que eu estiver falando, mais próxima à superfície ela vai ficar, nas águas mais rasas. E seguindo o exemplo anterior, quanto menos conhecida for a coisa, mais abaixo ela vai ficando, até chegar na camada mais profunda da imagem, o abismo. Bem, é meu primeiro vídeo sobre o assunto, e também dessa duração. Se tiver paciência, eu agradeço. Dito isso, vamos pro vídeo. A ponta do iceberg. O final do cachorro. Esse item se refere a um dos finais de Silent Hill 2, onde James, o protagonista, descobre que tudo que aconteceu no jogo era obra de um mero cachorro mexendo nos botões. Esse final só existe em japonês, porque o dublador viu o final e achou tão zoado que não quis nem pensar em dublar aquilo lá. Outros jogos da franquia também foram implementados com o mesmo estilo de final. Centralia. Centralia é a cidade fantasma da Pensilvânia que inspirou a criação da cidade de Silent Hill. Um incidente com a queima de lixo fez com que as minas de carvão subterrâneas começassem a queimar, criando literalmente um inferno debaixo da cidade. Tem uma avenida que leva até lá, chamada Graffiti Highway, onde todos passam para deixar sua marca como forma de homenagem. A estimativa é que o fogo continue queimando por mais 250 anos. Dead by Daylight. Dead by Daylight é um jogo onde um assassino tem que matar 4 sobreviventes. Em uma das atualizações foi lançado um novo mapa, com a temática de Midwich School, do primeiro jogo de Silent Hill, juntamente com Pyramid Head, ou Cabeça de Pirâmide, como assassino. E como sobrevivente, Cheryl Mason e suas skins lendárias, que as tornam outros personagens, como Sybil Bennett, Lisa Garland, Alessa Gillespie e o mais recente, James Sunderland. Referência a um tira no jardim de infância. Um post no Reddit foi feito em 2014, comparando a escola do filme Um Tira no Jardim de Infância com a escola do primeiro jogo da franquia. Mas é só isso mesmo, a equipe de design só se inspirou, já que a escola do filme é História Elementary School e a escola do jogo é Midwich Elementary School. Qualquer jogo depois do 4 é uma merda. Esse item já fala por si só e representa a opinião geral da comunidade que gosta da franquia. Eu não acho que todos os jogos que vieram depois do 4 são uma merda, mas eu acho que faltou bastante carinho da Konami com eles. Parece que eles só atacavam referências para trazer os fãs por nostalgia, do que realmente melhorar o jogo de verdade. Finais canônicos. A franquia tem vários finais, mas potencialmente só um verdadeiro em cada jogo, conectando os pontos e formando só uma história. Um exemplo disso é que o terceiro jogo só faz sentido com um dos finais do primeiro. A superfície. Finais OVNI. No primeiro jogo foi apresentado um final onde aliens descem de suas naves e a estética do jogo muda totalmente. Eles tentam fazer contato com Harry Mason, o protagonista, e ele pergunta sobre sua filha.
para logo depois ser atingido com um raio laser e ser abduzido. Pelo menos ele era um pai preocupado, né? Em outros jogos da franquia, também foram apresentados finais com alienígenas. Grande citação aqui pro segundo jogo, que o protagonista, o James, interage com o Harry, que tinha sido abduzido lá no primeiro. É pão. Esse é um meme da comunidade. Em Silent Hill 3, a protagonista entra em uma padaria e tudo que ela interage, ela acaba dizendo: é pão, nada de útil aqui. Ah, meu amigo, isso gerou uns ótimos memes. O olhar de James. Na cena inicial do segundo jogo, o protagonista está se encarando no espelho, mas a cena é tão escura que não dá nem para ver os seus olhos. Alguns curiosos decidiram separar essa imagem e aplicar brilho nela. E, bem, ele está encarando o jogador, não o espelho. Pôster de O Iluminado. O Iluminado é um filme de terror de 1980, com uma das cenas mais icônicas do cinema. Em Silent Hill 2, um pôster faz referência justamente a essa cena. Cabeça de pirâmide. Pirâmide Head, ou Cabeça de Pirâmide, como você prefira chamar, é um dos chefes mais icônicos da franquia, sendo usado muitas vezes como mascote dela. Mas o que ele é? O que tem debaixo da pirâmide? Bem, já foi confirmado pelo Masahiro que tem uma face por debaixo dela. Quanto à questão de quem é, eu acho que aí fica um pouquinho mais complicado. E pelo menos atualmente, não tem uma resposta certa. Porém, um bom chute para isso é que seja a face do protagonista do segundo jogo, James Sunderland. Frank Sunderland é o pai de James. Frank Sunderland é o superintendente do prédio que o protagonista do quarto jogo mora. O item se refere a Frank ter o mesmo sobrenome que James, James Sunderland, e é uma referência no jogo em que o protagonista cita que Frank lhe contou que perdeu um filho e uma nora em Silent Hill, dando a entender que James é filho de Frank e que nunca voltou de Silent Hill. Alucinações do passado. Alucinações do Passado é um filme de 1990 que influenciou a criação de Silent Hill. O filme tem muitas similaridades, como o hospital e a estação de metrô. No primeiro jogo, no final ruim, o protagonista morre e tudo era uma alucinação da cabeça dele. Assim, fazendo referência a Alucinações do Passado mais uma vez. Águas Rasas. Final da ambulância. Surgiu uma lenda urbana no primeiro jogo da série. Ela falava que era possível conseguir um final alternativo cumprindo algumas etapas. Nesse final, o protagonista pegaria uma ambulância e sairia dirigindo para sair da cidade. Não preciso nem dizer que é mito, né? Angela em Silent Hill 3. Esse item se refere a um dos monstros do terceiro jogo da franquia e está se alimentando de um corpo que parece com o de Angela, do segundo jogo. Provavelmente foi só uma referência ou um erro, já que ela teve um final trágico no segundo jogo. Play Novel. Sim, Silent Hill tem um jogo desse estilo. Play Novels são jogos estilo filme, que você faz uma escolha e o jogo continua baseado na escolha que você fez. Essa Play Novel de Silent Hill só foi lançada para o Japão, já que esse estilo de jogo é muito popular por lá, diferente daqui. O jogo em si não tem nada demais.
Ele apresenta a mesma história de Silent Hill 1, não adicionando nada novo. Tudo é sexual. Esse item se refere aos inimigos de toda a franquia serem baseados em temas sexuais. Apesar de Masahiro ter meio que confirmado isso, eu acho que somente o segundo jogo se baseia totalmente em temas sexuais, já que são reflexos da mente perturbada de James. Já no primeiro jogo, por exemplo, os inimigos são reflexos da mente de uma criança, como um dinossauro ou um cachorro que ela tem medo. Traje furry. Em Silent Hill Origins, ou Silent Hill Zero, um dos vários trajes desbloqueáveis é o Fursuit, que faz referência ao Mira, o cachorro do final do segundo jogo. Travis é um serial killer. Ainda em Silent Hill Origins, tem uma teoria que o protagonista, chamado Travis, é um assassino em série, sendo responsável, inclusive, pela morte de seu próprio pai. Um ponto da teoria seria que as fotos de crimes que ele coleta no motel sejam provavelmente de crimes que ele mesmo tenha cometido, já que Silent Hill usa as coisas que as pessoas fizeram. O outro ponto da teoria seria que Travis, quando verifica uma pá, acaba soltando o seguinte comentário: boa para mutilar corpos e enterrar eles. Valtiel está ajudando Heather. Valtiel, a criatura que é descrita como mais próxima de Deus em Silent Hill. Um anjo ou um demônio, dependendo de quem pergunta. Existe uma teoria que ele é bondoso e está tentando ajudar Heather, a protagonista do terceiro jogo. A teoria usa como argumento Valtiel não atacar Heather diretamente. Mas isso pode ser explicado. Valtiel não ataca diretamente Heather porque ela carrega dentro de si Samael. A única função de Valtiel é garantir o nascimento do deus do culto. Por isso, quando Heather morre, Valtiel arrasta ela e a revive, para que ela cumpra o seu dever. Mary é parente de Alex Shepard. Alex, o protagonista do quinto jogo da franquia, tem o mesmo sobrenome que Mary, a esposa do protagonista do segundo jogo. Mas as semelhanças param por aí. É só um dos muitos easter eggs que a Konami colocou no jogo. Eles parecem monstros pra você? Uma simples frase que instaurou o caos na comunidade inteira. A frase foi dita por um cultista encontrado no terceiro jogo da franquia, nomeado Vincent. Ao perceber que a protagonista ficou chocada com a informação, ele disse que era brincadeira. A comunidade foi dividida entre quem suspirou de alívio e acreditou que era uma piada de mau gosto, e quem ainda assim achava que ele tinha falado sério, mudando totalmente a visão que eles tinham sobre a franquia. Bem, escolha o seu lado. Stanley Coleman é o Corpo 7. Stanley é o personagem que em Silent Hill 3 escreve algumas cartas para ajudar a protagonista. Quando ela atende um telefonema mais à frente, um homem bizarro diz que Stanley agora se chama 7. Mais à frente, é possível ver um corpo em uma maca com o número 7 marcado em sangue. Provavelmente o corpo de Stanley. O meio. Maria é real. Essa teoria diz que a mulher, chamada Maria, parecida com a esposa do protagonista do segundo jogo, é real. Eu não vou me aprofundar muito nessa teoria, já que ela não faz nem tanto sentido. O que é mais aceito pela comunidade é que Maria é uma criação feita por Silent Hill usando a mente de James. O corpo de Mary. Um tweet de Masahiro cita que o corpo da esposa do protagonista do segundo jogo não estava no porta-malas do carro, e sim no banco de trás o tempo todo. Alex é inocente. É teorizado que o protagonista do quinto jogo não matou seu irmão,
e que os flashbacks que ele teve sobre a noite da morte de seu irmão são memórias criadas e manipuladas por Silent Hill para o machucar. Talvez a evidência mais forte dessa teoria para provar a inocência de Alex seja que Pyramid Head pune os culpados, até mesmo os que nem se lembram do que fizeram, e quando encontrou Alex, não moveu um dedo para machucar ele. Tinha um buraco aqui. Em Silent Hill 2, James, o protagonista, entra em um local do jogo e acaba se deparando com uma escrita em sangue na parede. Tinha um buraco aqui. Agora ele se foi. Uma teoria bem aceita é que esse item faz referência ao quarto jogo da franquia, onde o protagonista tem que entrar em um buraco no banheiro do seu apartamento para acessar o outro mundo. Todos os corpos são de James. Esse item se refere a uma teoria de Silent Hill 2, onde todos os corpos que encontramos, na verdade, seriam do protagonista. A base dela se firma em um corpo que, quando você verifica bem, é o modelo do corpo de James. Mas eu acho que essa seja só uma referência ao final do jogo, e que somente esse corpo usa o modelo de James, os outros sendo de outras pessoas mesmo. Shattered Memories é canônico. O jogo foi lançado para Nintendo Wii e é uma reimaginação do primeiro jogo da franquia. Eu morria de medo quando jogava esse jogo, e eu adorava isso. Mas olhar ele com um olhar canônico não faz muito sentido, já que o terceiro jogo da franquia só faz sentido com o final do primeiro. Porém, existe uma vertente muito interessante, que diz que Shattered Memories é uma continuação do terceiro jogo, com Heather tentando aceitar que seu pai morreu. Bem, ainda não faz tanto sentido, já que o Dr. Kaufman ainda está vivo. Se você não se satisfez com a teoria, está livre para achar que o jogo é uma realidade alternativa, como veremos mais abaixo no iceberg. Lisa estava morta o tempo todo. Lisa era uma enfermeira no primeiro jogo. Todas as vezes que temos contato com ela, é causada uma sensação de profunda estranheza no jogador, até chegar ao ponto em que ele descobre que ela morreu antes do jogo sequer começar, e que todo esse tempo ele estava falando com o espírito dela. Tweets do Masahiro são canônicos. Masahiro Ito trabalhou nos jogos de Silent Hill fazendo as artes deles. Com o passar do tempo, Konami parou de dar as respostas ou indícios sobre os jogos da franquia. Isso deixou a comunidade somente com os tweets de Masahiro, e tudo que ele fala agora, para a comunidade pelo menos, é canônico. Águas profundas. Cabeça de travesseiro. Esse item é um post no Reddit parodiando cabeça de pirâmide, virando cabeça de travesseiro. O link do post vai estar na descrição. Sussurros do quarto 209. O protagonista do segundo jogo, ao passar perto do quarto 209, em certa parte do jogo, ouve alguns sussurros. A teoria tenta descobrir o que os sussurros falam. Veja minha esposa morta. Venha para casa lavar roupas para escapar. Teoricamente, isso que os sussurros falam parece alguma lista de afazeres bizarra, mas ainda assim, é tudo especulativo. Origem da Laura. Laura era uma órfã que enxergava a esposa do protagonista do segundo jogo como sua própria mãe. Nunca foi revelado como seus pais morreram. Eu acho que esse item na verdade se refere a Laura ser a única pessoa real em Silent Hill no segundo jogo, além de James. PT ainda está nos servers da Sony. PT era a demo do que seria o mais novo jogo de Silent Hill. Muita animação e esperança envolvida por parte da comunidade. Até a Konami cancelar o projeto e retirar a demo dos servers da Sony.
Os consoles que tinham a demo baixada no HD ainda podiam jogar. Isso fez as pessoas venderem seus consoles com PT por um preço bem mais caro. Isso também deixou a comunidade sem nem rastro de outro jogo para a franquia. Rádio de PT em Metal Gear Solid 5. Na demo de PT, uma programação no rádio pode ser ouvida. Um jogador de Metal Gear Solid acabou descobrindo que essa mesma rádio podia ser ouvida em certa parte do jogo. Um baita easter egg. Vou deixar o link da descrição que leva ao vídeo ensinando a achar a rádio. Cabeça de Pirâmide está ajudando James. Estaria o Cabeça de Pirâmide tentando ajudar James de alguma maneira a superar a culpa que ele sente? Ou ele simplesmente está tentando só matar o James? Não falo como se ele fosse um cara bom, mas sim que ele está tentando mostrar o caminho certo para James. Por bem ou por mal. Ernest Baldwin escreveu todas as mensagens. Em Silent Hill 2, Ernest é um homem que não gosta de ser perturbado, e por isso pinta do lado de fora de sua casa uma mensagem dizendo que a mansão é assombrada, no intuito de assustar as pessoas. A teoria diz que as mensagens que o protagonista encontra ao longo do jogo não são meras criações da cidade, e sim que Ernest as escreveu. Uma das mensagens diz que o protagonista iria para o inferno, e outra delas já foi citada aqui antes. Tinha um buraco aqui, agora ele se foi. O Abismo. Holocausto. 7 anos atrás, um canal chamado Silent Hill Analysis lançava uma série de vídeos relacionando os eventos do Holocausto com a franquia Silent Hill. Um exemplo disso seria que no segundo jogo, os apartamentos Woodside teriam sido inspirados nas celas de prisão dos campos de concentração. Se quiserem mais informações, o canal dele vai estar na descrição. Ele pode falar com mais autoridade sobre o assunto. Circuncisão. Em 2015, um administrador edita certas partes da wiki de Silent Hill, colocando como fato que o vilão do quarto jogo só tinha se tornado mal porque ele foi circuncidado. Ele inclusive relaciona o ato de circuncidar com os Illuminati. Quando confrontaram esse administrador, as coisas ficaram tão feias que foram até pro Twitter. Toda cópia é única. É uma referência ao item do iceberg de Super Mario 64, que diz que o seu jogo é diferente do jogo do seu amigo. Evidentemente é mito. A sua cópia de Silent Hill é igual a todas as outras. Os finais levam a realidades diferentes. Essa teoria implica que todos os finais são canônicos, já que todos são realidades diferentes. Isso também faria a história do jogo não ser somente uma linha reta, dando inúmeras e variadas possibilidades de histórias. Sinceramente, é minha teoria favorita. E debaixo do abismo, o seu like e a sua inscrição. Brincadeiras à parte, se você está aqui até agora, quero te agradecer por acompanhar até aqui e ter a paciência com meus erros. Se você se interessa por casos criminais, dá uma olhada no meu outro vídeo. Ele tá aparecendo aí no card agora. Um beijo a todos.